Muito bem, graças a Deus. Bom, vamos falar hoje sobre ser uma pessoa determinada, tá? O que é ser uma pessoa determinada? A pessoa determinada, gente, é aquela pessoa que ela sabe o que ela quer. Uma pessoa determinada é uma pessoa resolvida. Ela já resolveu, é isso e pronto, acabou. A pessoa determinada, ela não tem dentro dela dúvidas sobre aquilo que ela quer. Não. E eu percebo que em muitas pessoas existe uma oscilação muito grande no que diz respeito ao que ela quer. Porque a pessoa, quando ela está decidida, ela está com a determinação dentro dela, ela ignora completamente qualquer dificuldade que apareça no caminho, tentando impedi-la de chegar no seu objetivo. E talvez você deva, ouvindo isso, entender que o que talvez esteja lhe faltando seja essa determinação, sabe? Essa decisão. Porque, por exemplo, eu digo que quero uma coisa e começo. Quando as dificuldades surgem, eu paro. Acho que eu não quero isso mais não. É porque eu comecei algo que eu não estava determinado. Então, a pessoa, quando há a ausência, a falta de determinação dentro de uma pessoa, ela nunca acaba o que começa. Nunca acaba o que ela começa. Porque não há determinação. É igual dieta. Se você não tiver determinado, você começa e não segue. Porque as dificuldades vão surgir, as barreiras, os problemas vão aparecer até que você chegue aonde você quer. E o que vai te dar força? A determinação que está dentro de você. A pessoa determinada, ela não tem dúvidas sobre o que ela quer. É aquilo ali e acabou. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, ela é firme. Quem sabe não é isso? Olha, por exemplo, eu já conversei com pessoas que, se tratando a ir à igreja, elas falaram assim, olha, eu já falei que vou 10 vezes, mas na hora acontece alguma coisa, eu não consigo ir. Ora, na verdade não é que acontece alguma coisa, você não está determinado. Porque se está determinado, pode chover canivete, a pessoa pega guarda-chuva de ferro. Se ela está determinada, pode aparecer a dificuldade que for, ela não adianta, ela botou no coração. Ninguém tira. Ninguém tira. Você precisa entender isso. No livro de 2 Reis, capítulo 4, conta a história da sunamita, e a partir do versículo 15, fala sobre o filho dela. Observa isso aqui. Disse Eliseu, chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo aqui, há 1 ano, abraçarás um filho.
essa mulher, ela tinha um sonho de ter um filho, ela não conseguia ter filhos. Nós temos sonhos, desejos. Eu não vou falar de sonho, vamos falar assim, essa mulher, ela queria algo que ela não conseguia ter. Quantas pessoas querem coisas que não conseguem ter? Muitas pessoas. Eu não vou falar de sonho, a gente fala muito sobre sonho. Eu vou usar um termo diferente. Eu quero o que eu não consigo ter. Ela não conseguia ter um filho, ela queria. E você que me assiste, independente de quem seja, ou de que classe social você é, ou de que religião, ou de que raça, não sei, eu tenho a certeza que existem coisas que você quer e que você não consegue. Em vários âmbitos, familiar, financeiro, profissional, espiritual, sentimental, conjugal, físico. Isso é no mundo inteiro. Eu não estou falando de coisas fúteis, estou falando de coisas que são necessárias, que completaria a sua vida. Mas é o que você quer, mas você não tem. Ela queria um filho, mas ela não conseguia ter. Até, presta atenção, que ela tem um encontro com um profeta. E o profeta fala assim, ó, daqui a 1 ano, você vai ter um filho. Isso aqui é muito importante você entender. Eu vou entrar agora no mérito. É muito badalado, principalmente agora nas redes sociais, parece que virou moda. O que mais tem nas redes sociais agora é profeta, profetiza. E tem um monte que fica atrás disso. Olha, a Bíblia fala que profeta é aquele que, quando fala, acontece. Esse negócio de ficar fazendo profecias esporádicas, cuidado com isso. Cuidado com os malandros, aqueles que querem enganar pessoas, atrair pessoas para eles com enganos. A Bíblia fala sobre o profeta. Ó. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Então, Deus ele já deixa bem claro. Quando você vê alguém falando que é profeta, que vai profetizar, que vai não sei o que, não sei o que lá, ele só pode ser considerado profeta se aquilo que ele fala em nome do Senhor acontece. Senão, está falando pelos cotovelos. Tem camarada que ele consegue até emocionar pessoas. Tem camarada que quando ele fala, tem gente que até chora. Arrepia até o último fio de cabelo que não tem. Porque o camarada ele tem um jeito, tem uns que luta karatê, uau, na hora da profecia ele dá um que mexe com o emocional da pessoa. Mas é o que eu falei, o altar ele não é lugar para artista, o altar é lugar para homem de Deus. A gente não tem que ficar fazendo encenação, a gente tem que chegar ali e pedir com humildade para Deus nos usar. E Deus vai, se Ele quiser, Ele vai usar. Dependendo do nível de comunhão que há entre quem está no altar e Deus. Então a gente tem que ter discernimento. O que você quer? Você quer um show ou você quer a presença real de Deus na sua vida? Tem gente que gosta de show. Às vezes tem pessoas que se o homem de Deus ele for simples, ela, isso aí é muito simples, não grita. Ô gente, pelo amor de Deus. Isso aí não roda, isso aí não pula, não dá cambalhota, isso aí não fala em línguas, esse aí não isso, isso aí naquilo. Ô querido, presta atenção. O profeta é conhecido quando ele fala e acontece. Às vezes, o camarada lá gritou, pulou, fez, aconteceu.
Às vezes o outro aqui só falou uma palavra, tchum, lógico, cada um exerce a sua fé como quer. O cara quer gritar, se ele quer pular, o problema dele, eu entendo, eu respeito. Desde que Deus se mostre na vida daquela pessoa, para que o povo não seja enganado. E você tem que estar atento a isso. Senão daqui a pouco você está buscando muito mais um show do que a presença de Deus. Tem que tomar cuidado. Então, essa mulher, ela recebe uma profecia, né? E diz lá, ele falou, daqui a um ano você vai ter um filho. Ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Olha só, ela falou assim, olha, não brinca comigo, não faz isso. Você está falando a verdade? Você vê que ela era uma mulher que ela não queria ser iludida. Ela queria a verdade. Uma pessoa que quer Deus, ela tem que querer a verdade. Por que eu estou falando isso? Porque nós podemos cometer o erro de nos confortarmos pura e simplesmente com palavras que servem apenas para satisfazer o nosso ego. Tem gente que frequenta a igreja assim. Eu quero ouvir uma palavra que me satisfaça. A palavra que te satisfaz, que satisfaz o homem, não é a palavra que você quer ouvir, que eu quero ouvir. É a verdade. Se a verdade ela for para fortalecer o ânimo, amém. Mas se ela for de exortação, amém também. Se ela for para estimular você a uma atitude, amém. Se ela for para um conserto, amém. Ou seja, o propósito é que você obtenha a verdade. Era o que ela queria. Tem gente que não está se importando se virá a verdade. Ela quer ter o seu ego massageado. Eu fui numa igreja, um camarada lá pregou isso, aquele camarada lá não é de Deus, não, nem sabe o que está falando, porque não era o que ela queria ouvir. Mas pode ser o que você não queria ouvir, mas pode ser o que Deus queria falar. E a outra já, não, eu fui numa que eu gostei, porque lá ele falou que a minha vida vai, isso, aquilo, falou o que você queria, então lá é bom. Não, essa mulher, ela disse assim, não mintas a tua serva, fale a verdade. Eu vim aqui para ouvir a verdade, eu quero a verdade. A vida da gente muda quando a gente se alimenta da verdade, gente. O texto já diz isso, conhecereis a verdade. Isso é até como é que eu posso dizer? Olha lá, e conhecereis a verdade vos libertará. Hã? Não. Isso é um alerta para os pregadores. A gente não tem que estar subindo no altar, bispo, pastor, seja você quem for, para querer agradar o povo. Você tem que subir no altar, em primeiro lugar, para agradar a Deus. E Deus não é Deus de mentira, Deus é Deus de verdade. Eu não vou falar isso, senão o povo vai embora. O povo vai embora se você falar mentira. Não, eu não vou pregar isso aqui, senão fulano que sustenta a igreja não vai gostar e não vai mais ajudar. Ô querido, presta atenção, tu está dependendo de fulano? Aqui na Igreja Mundial a gente ensina e aprende a depender de Deus. Ah, porque tem um dizimista que ele é muito forte, a gente tem que bajular ele. Não, a gente tem que bajular ninguém. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Porque, meu irmão, presta atenção, ninguém é insubstituível. Se o camarada que dá um dízimo muito grande, alto e ajuda muito a igreja, ele tem que ser o homem mais humilde da igreja.
porque ele está sendo agraciado de uma forma muito poderosa por Deus. Não é por mérito dele, é Deus que tem dado aquilo ali a ele. Então ele tem que ser o homem mais grato e mais humilde da igreja, e não orgulhoso, prepotente, dizer, não, tem que fazer o que eu quero nessa igreja, senão não dou mais o meu dízimo. Eu vou falar uma coisa para você que pensa assim, se você não devolve mais o seu dízimo na igreja por causa desse jeito, Deus vai levantar um outro que vai dar um dízimo 10 vezes mais alto que o seu, para mostrar que a graça de Deus é sobre os humildes, não sobre os prepotentes e orgulhosos. E o pregador não tem que ficar aí atrás de Deus. Esse aqui tem que tratar diferente, porque ele dá um dízimo diferente. O que é isso? Não, a igreja, todo mundo tem que ser tratado igual. Por quê? Porque todo mundo que é abençoado por uma só pessoa, que é Deus. Então ninguém tem mais mérito do que ninguém. Esse aqui é advogado, esse aqui não tem formação, então tem que ter destaque. Não, nada disso. Todo mundo igual. Deus, ele disse assim, se você não quiser clamar, você está pensando que vai fazer falta? As pedras clamarão em teu lugar. Tem gente que diz assim, se eu não der mais o meu dízimo, a minha igreja acaba. Acaba? Quando que a igreja vai acabar? Você está doido, rapaz? Olha lá. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus dizendo o seguinte, eu não dependo do homem para nada. Todo mundo que ajuda, sou eu que faço ajudar. Eu que toco o teu coração, eu que dou a condição, eu que te dou o meio para você fazer isso. Não pense que é você que arrebenta, porque não é não. E o pregador tem que entender isso. Aí tem pregador que fica querendo bajular os outros para poder não perder. Esse membro aqui tem que ser diferente, que eu não posso perder. Meu irmão, eu não posso perder a Jesus, e o membro não pode perder Jesus também, nem a salvação dele. Tudo vai crescer pela graça de Deus. E quem colabora para o crescimento é porque Deus tem abençoado esse tal. Então, nós estamos falando de determinação, você tem que ser uma pessoa, você tem que estar determinado. O determinado, como a gente está explicando, é aquela pessoa que ela é decidida. Quando ela coloca aquilo ali no coração, é de Deus, ela não volta mais atrás. Tá? E aí essa mulher, ela falou, eu quero a verdade, cadê a verdade? Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, seja aquilo que vai agradar ou não, deseje a verdade. Não fica indo na igreja ou buscando na televisão palavras que vão de acordo com aquilo que você está querendo ouvir. O que temos que ouvir é o que Deus tem para nos dizer. Isso é que vai fazer bem, isso é que vai te curar, isso é que vai te libertar, isso é que vai te abençoar, isso é que vai te salvar. Compreende? E aí ela falou isso para o homem de Deus, olha, eu quero que você não minta para mim. Bom, conclusão, passou um ano. E o que aconteceu? Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu dissera. Isso é profeta. Fala, acontece. Você tem visto isso na Igreja Mundial, a gente falar e acontecer? Você está entendendo? Não quero dizer que, não estou fazendo uma defesa em nosso favor, não, isso não é só a Igreja Mundial, aonde é que você vai? O pregador falou, segundo a palavra de Deus, e aconteceu, é porque Deus honrou. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Então olha só, esse menino nasceu, uma bênção. Presta atenção. Cresceu, o pai vai trabalhar, leva o garoto, de repente lá o menino dá um grito, falando, minha cabeça está doendo e tal.
E o pai falou, leva ele lá na mãe dele. Pegaram o garoto e levou. Tomou, levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado, até ao meio-dia. E o que aconteceu com o garoto? Morreu. O menino morreu. Presta atenção nisso aí. Às vezes vão acontecer coisas na vida da gente que nós não vamos entender. Nem eu e nem você. E quando acontece isso, não adianta você ficar questionando. A atitude não é questionar, é outra. Eu vou dizer para você. Como é que pode? O filho foi um milagre, veio de Deus, nasceu e agora morreu, Deus deu e depois Deus tirou. Como é que é isso? Não, gente. Tudo que acontece na vida de quem é de Deus, de alguma maneira vai ser para a glória de Deus, de alguma forma. E observa que esse menino, depois que morre, você não tem que dizer assim, ah lá, que maldade, não. Vamos ver o que aconteceu, como é que essa mãe reage. Então, o que a gente vai aprender aqui? Como se reage quando as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. Porque você tem que focar naquilo que vai te ensinar. Porque todos os dias, e na vida de alguém, acontece alguma coisa indesejada, né? Algo que você não queria que acontecesse, mas aconteceu. Então, o que eu vou aprender? É como reagir à situação indesejada. E essa mulher, ela vai nos ensinar muito bem isso aí. Observa o texto. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Você sabe o que eu entendo? Ela pegou o garoto, que era uma bênção, e de repente se transformou num problema. Então ela pega o problema, vai até o quarto onde o homem de Deus habitava. Eu vou falar agora de forma interpretativa. E coloca em cima da cama o garoto morto, que o homem de Deus deitava. Eu poderia dizer que essa mulher pegou o problema, foi até o quarto, que seria a igreja, e depois foi até a cama, que seria o altar, e colocou o problema em cima do altar? Por quê? Quarto, cama, onde o homem de Deus sobe e deita, fica, permanece. Então, aonde é que o pregador, ele fica na igreja? No altar. Ela apresentou o problema dela diante do altar. Ou seja, diante de quem? De Deus. Então, quando temos problemas, a atitude que temos que ter é de apresentá-lo diante de Deus. Por quê? No fundo, essa mulher sabia que só Deus podia resolver. E o Brasil, o mundo, as pessoas precisam entender isso. Quando o ser humano compreender que na mão de Deus tudo se resolve, o ser humano vai passar a buscar a Deus. Ao invés de querer bater panela, fazer rebelião, criar confusão, falar um monte de besteira, vai buscar a Deus. Foi o que ela fez, gente. Ela botou o rapaz na cama que o homem de Deus estava. E determinada, eu estou falando de comportamento após um problema. Como é que eu reajo? Como é que eu devo agir após um problema?
Primeiro, ela pegou, colocou lá, apresentou aonde o homem de Deus estava. Segundo, põe. Fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Você vê que essa mulher, ela estava todo o tempo depois do problema querendo buscar a Deus, ao homem de Deus. O que tem a ver com religião ali? Nada. Deus não quer saber de religião, Deus quer que você busque a Ele. E ela fez isso. Mas tem uma coisa importante aqui para a gente aprender. Olha só, põe lá. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, nem de lua nova, nem sábado. Quer dizer, não é dia de culto. Exatamente. Não é dia de culto, você vai na igreja fazer o que hoje? Não é dia da campanha que você faz? É. Aí vem aqueles conselhos: espera um pouquinho. O que você vai fazer na igreja hoje? Ela disse: não faz mal. Ou seja, pouco importa se é dia de culto, se não é dia de culto, se é dia que eu costumo ir, se não é o dia que eu costumo ir. Quando eu estou determinado, eu quero resolver o problema, acabou. É para resolver, né? Quando eu estou determinado, eu não costumo ir a terça-feira, mas como eu estou com um problema, eu vou. Mas alguém vai dizer: mas tu não costuma ir às terça, vai aos domingo, mas eu vou, essa terça eu vou. Você não costuma ir aos domingos, você costuma só ir os dias, tá, mas esse domingo eu vou. Você não costuma ir de segunda, mas essa segunda eu vou. Ou seja, a pessoa, quando está determinada, ela não fica seguindo regras. Olhando o calendário. Tempo. Mas vem cá, tu vai na igreja fazer o quê? Está chovendo. Não interessa, mas eu vou. Vem cá, você vai orar uma hora dessa de madrugada, você vai acordar daqui a pouco, não interessa, mas eu vou. A pessoa determinada, ela passa por cima de qualquer aparente obstáculo ou regra que ela possa estar seguindo ou que ela mesma tenha estabelecido. Porque o que ela quer é ver a situação resolvida. O determinado, ele vai e só para depois que vê o negócio resolvido. O resultado. Exato. E ela falou assim, põe lá. Agora, observa isso. O marido fez essa pergunta. Ela falou: não faz mal. Não faz mal. Não tem problema. Cadê? Estou esperando cortar. Então, fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Ó, determinada aí. O que ela falou? Não para. Você está buscando em favor da sua vida em algum lado, em algum aspecto, e você iniciou esse propósito, não pare. Mas não está acontecendo nada, não pare. Mas está piorando a situação, não pare. Não deixa nada te deter. Ela disse para o moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, não deixa ninguém te parar. Eita, Deus poderoso. Decidida, né? Decidida, determinada. Você está em um propósito de salvação pelo teu marido, pela tua família, por você, um projeto seu. Meu irmão, você começou a orar, começou a buscar, começou a fazer, Deus está dando um recado para nós. Não para.
Continua. Continua, não deixa nada te deter, te parar. Só quando eu te disser, ela falou assim, só quando eu falar para você parar, você para. Ou seja, só quando Deus der a direção para você parar, você para. Se Deus não der, continua até chegar lá. Esse homem vai voltar para casa. Essa cura vai acontecer. Essa porta vai abrir. E o menino morto em casa. O problema estava lá. Ela queria resolver. Coragem dela. O menino estava lá. Então você está. Então até resolver, não para. Não para. Ela estava com problema. Ela tinha tudo para desanimar, para xingar o profeta. Está aí, mano de mentiroso. Falou que o menino nasceu. Não, o que ele falou aconteceu. Ah, mas agora morreu. Peraí, isso aí já é uma outra história. Ela tinha tudo para se rebelar contra a igreja, contra o profeta, contra Deus, sair da igreja. Tem gente que ela consegue um emprego, amanhã ela perde o emprego. Eu orei, agora perdi o emprego, eu não vou mais. Quer dizer, você fica querendo atribuir. Não, querido, você está errado. Não faça isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Ele falou, você vai ter. Agora, se morreu é outra história. E ela não atribuiu isso a ele, exatamente. Mas ela foi buscar. Não pare. A determinação tem que estar aí. Essa mulher, ela estava determinada. Ela disse, não para até que eu te diga que é para parar. Põe lá para mim, por favor. Tá? E aí o que acontece? Partiu ela. Quer dizer, olha, preste atenção na palavra partiu. Ela já sabendo o que ela queria, o que ela fez? Tomou então atitude. Ela poderia ficar dentro de casa chorando a morte do filho, aceitando a situação. É uma escolha. Eu posso ficar aceitando os problemas que eu vivo. Você também pode. Como ela também podia. Mas ela escolheu fazer ao contrário. Ela falou, não, eu vou buscar a solução disso aqui. Ela sabia que Deus podia solucionar. Ela já tinha visto, ela já tinha tido uma experiência de não poder ter filhos e conseguir ter gerado um filho pelo poder de Deus. Então ela falou, peraí, o mesmo Deus que me deu um filho, pode trazer ele de volta se for o caso. Que conversa é essa? Se você não teve ainda uma experiência, assistindo essas programações aqui, garanto que você já viu pessoas terem. Então, por que você vai ficar parado? Um homem de Deus nunca pode ficar parado. Nunca. Uma mulher de Deus nunca pode ficar parada. Nunca. Você tem que partir para o seu propósito diante de Deus. Não foi isso que Deus falou para Moisés? Por que clamas a mim? Ordena o povo que marche, rapaz. Fica parado aí não. Você está com um problema, quando se tem um problema, não se para, você tem que tomar atitude, você vai para cima. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. O que Deus quer de mim, quer de você, são atitudes, os determinados agem. Toda pessoa determinada, ela age, ela toma atitude, ela não fica esperando o tempo passar, não. Se ela já tem a direção, se ela já sabe o que fazer, ela vai e faz. Ela não fica protelando. Quando você sabe o que fazer, você tem que fazer. Deus, ele virou para Samuel e deu-lhe uma lapada, né, como diz o apóstolo, deu-lhe uma chamada de atenção nele. Por quê? Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele não estava fazendo. Foi quando Deus mandou ele destituir Saul. Tirar Saul do trono. 1 Samuel 16. Disse o Senhor
a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Ó, vem é o quê? Age, toma atitude. E vem, e eu enviar-te-ei a Jessé. Ou seja, quando você já sabe o que fazer, você tem que fazer, meu irmão. Se você ficar parado ali, não sei se faço hoje, não sei se faço amanhã, não sei se vou hoje, não sei se vou amanhã. Amanhã você vai pagar por isso aí. Deus falou: se eu já falei, rapaz, por que é que você está ainda nessa daí? Vai, faz o que eu disse que é para fazer. Ou seja, Deus, Ele quer ver em mim, em você, quando você crê, a atitude. O determinado, ele age, quando ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele não fica parado vendo a vaca ir para o brejo. Ele não fica parado vendo o problema aumentar. Ele não fica parado vendo a situação chegar num quadro pior do que já se encontra. Ele começa a agir. E essa mulher fez isso. Partiu. Ela partiu. Pois e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Ela foi ter com quem? Tira a palavra homem, ficou o quê? Na verdade, ela queria buscar quem? Mas Deus estava sendo representado por aquele homem, que é o que acontece nos dias de hoje. Deus usa homens para representá-lo. O apóstolo é um homem de Deus, que Deus usa ele como representante dele na terra. E assim outros. E quando você vem, não é o homem que vai fazer. Deus só vai usá-lo, porque quem vai fazer mesmo é Deus. E ela foi no Monte Carmelo, porque era lá que ele estava. Você tem que saber onde Deus está. Não é ir a qualquer lugar. Você tem que olhar e ver, Deus está ali? Quantos montes existiam em Israel? Mas aonde que o homem de Deus estava? Aonde Deus estava? Então você tem que ir onde Deus está. Você não tem que estar em qualquer lugar. Não, tem gente que fala assim: não, Deus está em todo lugar. Mentira. Não está, gente. Vamos lá. Deixa eu esclarecer. Ele até está pelo fato de ser onipresente. Não, onipresente. A presença dele está em todo canto. Agora, Deus, pelo fato de estar em todo lugar, não quer dizer que ele se manifesta em todo lugar. Deus, ele está do lado do mendigo passando fome? Tá ou não está? Tá. Mas, no entanto, ele não tira o mendigo da fome, enquanto o mendigo o quê? Não clamar, não buscá-lo, não exercer a fé. Deus está lá do lado do hospital, quem está morrendo lá? Tá. Mas ele não vai curar essa pessoa enquanto essa pessoa não despertar a fé dele. Como Deus está em todas as igrejas? Está? Está. Mas ele se manifesta em todas? Não. É isso que você precisa entender. Deus estava no Carmelo, então é lá que eu vou. Então vai aonde você tem a certeza que Deus está. Vai aonde você sabe que Deus está. Vamos ficar nisso. E ninguém pode te parar. Tem que tomar atitude.